Boa noite a todos. A luta de Theresa May para impor o plano para o Brexit antes da votação no Parlamento entra na fase final. Este é o Euronews Noite. Bem-vindo. Já de seguida os títulos desta quarta-feira, 9 de janeiro. Em dia de sessão de perguntas à Primeira-Ministra, Theresa May enfrentou a oposição dos trabalhistas, mas também do próprio Partido Conservador. Já há solução para os migrantes bloqueados no Mediterrâneo. Desembarcaram em Malta e serão depois distribuídos por vários países, incluindo Portugal. Na Venezuela, Nicolás Maduro prepara-se para tomar posse para um novo mandato contra o que querem a comunidade internacional e o próprio Parlamento do país. E quando um clássico da pintura francesa encontra o espírito dos coletes amarelos, aparece um mural em Paris. A Primeira-Ministra britânica continua a insistir no plano para o Brexit enquanto enfrenta a hostilidade dentro e fora do Partido Conservador. O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, acusa mesmo Theresa May de querer adiar a votação para pressionar os parlamentares. A batalha de Theresa May com o Brexit entra na fase final. Os parlamentares começaram a debater o plano da Primeira-Ministra britânica e desta vez ela diz que não haverá adiamentos para a votação, mesmo que a derrota ainda pareça provável. Ao mesmo tempo, ainda espera por concessões de última hora de Bruxelas. As conclusões do Conselho Europeu de dezembro foram mais longe do que antes, na tentativa de abordar as preocupações desta Casa e tem estatuto legal. Tenho estado em contacto com os líderes europeus desde então sobre as preocupações dos deputados. Estas discussões mostraram que esclarecimentos adicionais em relação ao plano de recurso são possíveis e essas conversas continuarão nos próximos dias. O acordo para o Brexit da Primeira-Ministra enfrenta oposição de todos os lados, incluindo dos colegas de partido. A oposição acusa May de protelar para pressionar. Não estará a Primeira-Ministra imprudentemente a desperdiçar tempo, mantendo o país refém com a ameaça de nenhum acordo numa tentativa desesperada de chantagear os parlamentares para votarem o seu acordo impopular? Com a data de saída iminente e o debate ainda em ebulição, há especulações de que o Reino Unido poderia pedir à União Europeia um adiamento da saída, um plano firmemente rejeitado por Theresa May. Estou feliz por repetir o que disse anteriormente, que deixaremos a União Europeia a 29 de março. Quero que deixemos a União Europeia em 29 de março com o bom acordo que está sobre a mesa. Enquanto os apoiantes e opositores do Brexit mantêm a pressão sobre os políticos, alguns parlamentares tentam forçar o governo a revelar o seu plano B caso May não ganhe a votação. A preocupação do país é que pode não haver um plano alternativo. A fronteira entre as duas Irlandas é um dos aspectos mais delicados deste acordo para o Brexit. O chefe da diplomacia irlandesa mostra-se contente com o que foi até agora alcançado entre as várias partes. A poucos dias de o acordo para o Brexit ser votado no Parlamento Britânico, a Irlanda do Norte questiona sobre o futuro da fronteira e das relações económicas com os vizinhos do Sul, tal como contou à Euronews o vice-primeiro-ministro irlandês. A questão da infraestrutura fronteiriça na Ilha da Irlanda é a única linha vermelha que o governo irlandês realmente colocou nestas negociações. E, claro, a União Europeia entendeu esse pedido e concorda connosco. E é por isso que muitos ministros estrangeiros decidiram visitar a fronteira para ver por eles próprios. Portanto, não há nenhum motivo oculto. Trata-se simplesmente de tentar proteger o status quo e uma normalização estabelecida na Ilha da Irlanda. Em cima da mesa das negociações está um acordo para a permanência da Irlanda do Norte na União Aduaneira, uma medida temporária até o Reino Unido renegociar um acordo comercial com a União Europeia. Este é um compromisso justo, equilibrado e arduamente conquistado por ambos os lados. Faz sentido. Dá-nos tempo e espaço durante um período de transição de 2 a 4 anos para estabelecer uma relação futura detalhada, que eu acredito vir a ser boa para a Grã-Bretanha e para a União Europeia. As fronteiras físicas entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda desapareceram a 10 de abril de 1998, com a assinatura do Acordo de Belfast, também conhecido por Acordo de Sexta-feira Santa. Acabou a espera para os migrantes que estavam a bordo do Sea-Watch e de outro navio, bloqueados ao largo de Malta. Já desembarcaram na ilha e vão, na maior parte, ser encaminhados para outros países, entre eles Portugal.
Depois da tempestade, a esperança. Os 49 migrantes a bordo de navios de resgate há mais de 2 semanas no Mediterrâneo puderam finalmente desembarcar em Malta esta quarta-feira. Após vários países europeus terem recusado abrir um porto seguro para as embarcações, a Comissão Europeia desbloqueou a situação ao assumir a integração de um total de quase 300 migrantes por 8 Estados-membros. Portugal está entre os países de acolhimento, ao lado da Alemanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Roménia. O acordo, anunciado pelo primeiro-ministro de Malta, põe termo a um impasse entre os governos do país e de Itália, que recusaram o atracamento de 2 navios humanitários em dezembro. No entanto, 44 cidadãos do Bangladesh vão ser repatriados por alegadamente não ter motivo para o pedido de asilo. Ao terceiro dia do julgamento do cardeal Philippe Barbarin, as vítimas perdem a esperança de ver a justiça condenar o silêncio da Igreja num caso de pedofilia. O Ministério Público não pede qualquer pena para o arcebispo de Lyon. O Ministério Público francês não pediu qualquer condenação para o cardeal Barbarin, que está a ser julgado com mais 5 membros da sua diocese por não denunciação de um padre pedófilo. Nos 3 dias do julgamento, o arcebispo de Lyon manteve que nunca escondeu nada, mas os advogados da acusação estão convencidos que mente. Quando o cardeal Barbarin nos diz que percebeu em 2014 a amplitude do drama e a gravidade dos factos, quando ele sabe pelo menos desde 2010, da boca do próprio padre culpado, o número de casos, o período dos factos, a multiplicidade das vítimas e o caráter sexual dos atos, que tenha dito no jornal La Croix 2 meses depois de ter recebido o padre Prena, que era perfeitamente sensível ao incomensurável sofrimento das vítimas e que era preciso tê-lo em consideração, e que agora nos venha dizer que foi em 2014 que percebeu, eu digo que é mentira. Barbarin diz que soube dos factos depois de ouvir uma das vítimas. A acusação diz que já sabia e aponta também o dedo à Igreja, que acusa de tentar camuflar os casos, referindo como prova e-mails trocados em 2015 entre o arcebispo e o seu superior hierárquico. É uma ingerência que me incomoda num país de direito como o nosso, numa república na qual a autoridade judicial tem toda a razão de ser. A autoridade religiosa tem também razão de existir, mas são autoridades que devem justapor-se e não substituir-se. Para a advogada Emmanuelle Hazizá, apesar de toda a literatura que tem produzido sobre o sofrimento das vítimas, a Igreja mantém a tradição do silêncio que faz parte da sua história. Na Alemanha surgem novas informações sobre o ataque ao deputado Frank Magnitz. O partido da direita populista AfD, ao qual pertence, diz ter-se tratado de uma tentativa de homicídio com motivações políticas. Mas as imagens da investigação mostram que tudo poderá não ter passado de um assalto. Os ferimentos graves do deputado da AfD, a Alternativa para a Alemanha, são inegáveis, mas as causas do ataque ainda estão por determinar. Imagens captadas por câmaras na rua mostram Frank Magnitz a cair após ter sido agredido com um cotovelo. O político de extrema-direita diz não se lembrar do que aconteceu. Eu queria ir para o meu carro. Tinha estacionado o carro na garagem do teatro e obviamente podia aceder à garagem de diferentes maneiras, mas o caminho mais curto ou mais confortável é pelo pátio do Teatro Goethe e eu fui por aí. Em declarações à imprensa, o partido de Frank Magnitz disse que o deputado tinha sido espancado com um pedaço de madeira e que as agressões teriam motivações políticas. Agressões que terão terminado graças à intervenção de um trabalhador no local, a única testemunha do ataque. Ele disse-me que enquanto passava por ele, viu 3 pessoas na esquina e achou-as suspeitas. Porque usavam camisolas com capuz muito puxadas para baixo e lenços à volta do pescoço, muito para cima, de forma a não se poder reconhecê-los. E era muito evidente que corriam atrás de mim. As autoridades não excluíram para já qualquer possibilidade, mas ainda com a investigação a decorrer negam ter provas de que Magnitz tenha sido pontapeado enquanto estava no chão, tal como o partido tinha alegado. O deputado da AfD já admitiu que tudo poderá não ter passado de um assalto que correu mal.
Donald Trump insiste na ideia de construir um muro na fronteira com o México e mantém o braço de ferro com os democratas, que está a originar uma paralisia nos serviços públicos. Os migrantes no México, à espera de uma oportunidade para entrarem nos Estados Unidos, criticaram as palavras de Trump. Enquanto o presidente norte-americano aguarda que o Congresso liberte o dinheiro para construir um muro na fronteira com o México, os migrantes que se encontram em abrigos na cidade mexicana de Tijuana e aguardam por uma oportunidade para chegar aos Estados Unidos, dizem-se desapontados com a retórica de Donald Trump. Não sei a que se refere quando diz que somos um perigo para os Estados Unidos. Não vamos lá roubar. Queremos trabalhar, ajudar a continuar a construir o país com o nosso esforço, ajudar a melhorar a economia. Usando uma linguagem contundente para conseguir apoio público, o presidente republicano diz que os migrantes ilegais e as drogas que entram pela fronteira sul representam uma séria ameaça à segurança americana. A situação não é tão grave quanto ele diz. Atravesso a fronteira todos os dias e não há sinais de vandalismo, de roubos ou assaltos. Não há nada. Então não entendo porque é que ele está a tentar provocar medo no país a dizer essas coisas. Enquanto os salários forem mais altos nos Estados Unidos do que no México, haverá sempre pessoas a atravessar. Podem fazer um muro com 1 quilómetro de altura que as pessoas vão continuar a tentar atravessar a fronteira. Após 18 dias de paralisação parcial do governo, provocada pela intenção de cumprir a promessa eleitoral de construir um muro na fronteira com o México, Donald Trump fez um discurso televisivo e parte dos eleitores continua fiel ao presidente. Eu não vi nenhum anúncio. Eu estava realmente à espera de um. Havia rumores de que ele iria falar sobre várias questões ligadas à fronteira. Mas foi uma explicação. Eu vi uma argumentação lógica e apoio isso. Quando ele fala de um muro, eu considero que é a segurança da fronteira. Há diferentes facetas na segurança nas fronteiras, mas nós definitivamente precisamos disso. Então eu dou-lhe o meu apoio em 100%. Nada nem ninguém parece poder impedir Nicolás Maduro de tomar posse amanhã para um segundo mandato como presidente da Venezuela. Maduro prepara-se para liderar por mais 6 anos um país mergulhado numa profunda crise, apesar das denúncias de irregularidades nas eleições. Nicolás Maduro prepara-se para assumir um segundo mandato como presidente da Venezuela, enquanto a oposição se diz disposta a ignorar que ele tomou posse. Maduro continua a fazer orelhas mocas, tanto à oposição interna como externa. Os países do chamado Grupo de Lima, à exceção do México, produziram uma declaração conjunta onde pedem que não tome posse como presidente e respeite as atribuições da Assembleia Nacional, referindo que o processo pelo qual foi eleito carece de legitimidade. Nicolás Maduro, que foi eleito em maio do ano passado em eleições repletas de irregularidades e conta com o apoio da Assembleia Constituinte e do Exército, já avisou que dará resposta recíproca e oportuna aos países e instituições que não reconheçam o seu novo mandato de 6 anos. Os países da região manifestam sérias preocupações com a crise política, social e humanitária na Venezuela e com o êxodo que ela está a gerar. Nos últimos anos, mais de 2,5 milhões de pessoas deixaram o país, onde a inflação é mais alta do mundo e os bens de primeira necessidade e os medicamentos escasseiam. Os presidentes ou delegações da Nicarágua, Cuba, Bolívia e Turquia estarão ao lado de Maduro na tomada de posse. A União Europeia e os Estados Unidos pedem nova eleição presidencial, enquanto milhares de venezuelanos continuam a fugir do país. Em Paris, a arte de rua homenageia ao mesmo tempo os coletes amarelos e o famoso quadro de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. O resultado é um mural que apareceu agora e está a fazer sucesso junto dos parisienses e dos turistas. Quem passa pelo 19º bairro de Paris descobre uma obra inspirada na famosa pintura clássica de Eugène Delacroix sobre a Revolução Francesa. A Liberdade Guiando o Povo data de 1830. Neste mural não há armas ou mortos em primeiro plano, como no quadro original,
mas sim manifestantes que vestem coletes amarelos e usam máscaras de gás. No centro está Marianne a içar a bandeira nacional, a figura alegórica da mulher que representa a República Francesa. É simplesmente magnífico e muito representativo do que está a acontecer agora. Não é uma revolução, mas as pessoas reclamam aquilo a que têm direito. É tudo. Acho esta obra muito representativa do que se passa em França neste momento. Este mural foi feito na semana passada pelo artista de rua Pascal Boyard, que denuncia regularmente o mundo da alta finança. Uma das causas, segundo ele, do movimento dos coletes amarelos em França. E assim vai o mundo. Muito obrigado por ter estado connosco. Continuo com as notícias aqui na Euronews.